Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem, com saúde e com a fé inabalável. Aos ouvintes da Palavra de Deus, desejo que as experiências com Jesus de cada um, tanto das irmãs que estão contando suas experiências como os da Bíblia, possam transformar suas vidas e possam fazer vocês quererem ter suas experiências com Jesus, amém? Vamos falar um pouquinho hoje da experiência de Pedro com Jesus, que nos ensina muita coisa, né? Pedro foi apóstolo de Jesus, chamado por Jesus, né? Sabe como nós sabemos que Pedro foi chamado por Jesus? Está lá na Bíblia. No livro de Mateus, no capítulo 10, fala do chamado. Diz assim, ó: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e para curar todo tipo de doença e enfermidade. E esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que na verdade nós conhecemos como Marcos, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, cananeu, e Judas Iscariote, que o traiu. Vocês viram? Então, nós sabemos que Pedro foi chamado por Jesus. E Pedro teve uma experiência vasta com Jesus. Pedro estava na multiplicação dos pães. Pedro estava nos momentos mais importantes da vida missionária, né, do trabalho missionário de Jesus. Pedro estava na transfiguração. No capítulo 17 do livro de Mateus, diz assim: 6 dias depois, isso é uma situação que houve toda, vocês teriam que ler o capítulo 16, mas começa assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Pedro estava no Monte da Transfiguração. Ele viu Jesus transfigurado. Ele viu, além de Jesus, Moisés e Elias. Esse mesmo Pedro, com toda essa bagagem maravilhosa, esse mesmo Pedro que ouviu Jesus contar, né, da sua paixão, do que iria acontecer com ele, este Pedro foi duramente repreendido por Jesus. Pedro, quando ouviu Jesus falar sobre o que iria sofrer, ele chamou o mestre em particular. Vocês encontram essa narrativa em Mateus 16, no verso 22 em diante. E ele chama o Senhor em particular e diz: Senhor, isto jamais te acontecerá. E sabe o que ele ouve de Jesus? Para trás de mim, Satanás, tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. E depois que Pedro ouviu essa repreensão, diferente talvez do que muitos de nós faríamos, que é ouvir uma repreensão, vou sair dos caminhos do Senhor porque eu fui tratado mal, porque me chamaram a atenção, porque eu cometi um erro, me chamaram a atenção, não tiveram carinho, não tiveram amor comigo. O Senhor não estava repreendendo Pedro, estava repreendendo Satanás. Que Pedro deu lugar para que Satanás usasse a boca dele para dissuadir Jesus da sua obra. E nós temos que entender quando Satanás usa a boca de um irmão ou de uma irmã em Cristo. Nós temos que estar vigilantes. Eu já posso ter feito isso, os irmãos, as irmãs já podem ter feito isso, porque nós damos lugar quando nós
deixamos sentimentos que não são do Espírito Santo de Deus invadir o nosso coração. Então nós temos que vigiar muito para não emprestar a nossa boca para Satanás falar por ela, como fez lá com a serpente. E também temos que prestar muita atenção quando algum irmão ou irmã está sendo usado, para não ficar com raiva do irmão e da irmã. Apenas passar a orar mais por ele para que eles não sejam usados. Pedro parece ter compreendido isso, porque ele não ficou com raiva de Jesus, ele ficou envergonhado, mas com raiva de Jesus não. E depois ele viu a transfiguração, né? Esteve lá na transfiguração. E depois a gente vê aí Pedro nega Jesus. Pedro nega Jesus 3 vezes. Depois de todas as experiências com Jesus, Pedro nega Jesus 3 vezes. E mesmo tendo negado Jesus, Pedro não sai dos caminhos do Senhor. Ele continua entre os discípulos, ali triste, envergonhado, decepcionado com ele mesmo, mas ele continua por ali. E os discípulos aparecem acolhê-lo. E quando Jesus ressuscita, vai procurar ele e pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Ele ama o Senhor. Tu sabes que eu te amo. E aí o Senhor, diferente de nós que somos julgadores, porque se um de nós negarmos a Jesus Cristo, como Pedro fez, se nós cometermos um erro de ofender ou magoar um irmão, como Pedro fez com o próprio Jesus, né, que foi emprestou a voz ao inimigo, para o inimigo dissuadir Jesus do seu a obra, nós julgaríamos e não queríamos ele no nosso meio, e se aceitarmos no nosso meio não seria acolhido, né, de verdade. Teria restrições, pode isso, não pode aquilo, porque já pecou, já fez algo errado. Jesus disse: então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. E aí Pedro passa a ser um ministro mesmo de Deus, um apóstolo mesmo, né? Dado aí a ele aquela missão de cuidar das ovelhas de Deus. Deus não viu que ele fracassou na fé ao andar sobre o mar. Deus não viu que ele foi usado por Satanás para dissuadi-lo da sua missão. Deus não viu que ele negou ele 3 vezes. Porque tudo isso tinha sido perdoado pelo arrependimento de Pedro. Porque Jesus sabia da experiência que Pedro tinha com ele. E sabia que Pedro, como qualquer ser humano, é falho. Mas que naquele momento ele estava preparado para ser pastor de ovelhas. Que coisa linda, né, na experiência de Pedro. E para nós fica um aprendizado, né? Mesmo que nós fracassemos, mesmo que nós venhamos a errar, não vamos sair do caminho do Senhor, não. Vamos ficar ali, pedindo perdão ao Senhor de todo o coração, pedindo que Ele transforme o nosso ser, perdoe a nossa falha. Porque Deus tem uma obra na nossa vida, tem um ministério para nos dar. E nós, como irmãos da igreja, que sejamos acolhedores, não juízes, não julgadores, mas acolhedores, que possamos realmente entender o perdão de Deus, aceitar o perdão de Deus não só na nossa vida, mas aceitar na vida do outro, e deixar os irmãos que falham e que saem da igreja, e que voltam, ou que mesmo falham e ficam na igreja, mas que precisam de uma chance. Vamos deixar eles trabalharem na obra de Deus. Vamos deixar eles trabalharem na igreja, fazendo o que Deus tem dado na mão deles. Não vamos ser juízes. Vamos ser advogados. Vamos amar, acolher. Porque se nós nos colocarmos no lugar de juiz, quando Jesus voltar, nós vamos ficar. Porque juiz só Deus, só Jesus. E Jesus agora está sendo advogado. Não cabe a nós sermos juízes de ninguém. Vamos amar, vamos acolher, para que todos juntos possamos estar nos céus. Vamos deixar todos trabalhar na pregação do Evangelho e com o dom que Deus deu. Vamos acreditar que o perdão de Deus e a conversão de Deus é real na vida das pessoas, não só na nossa. Se nós não amarmos, não acolhermos, nós vamos perder a oportunidade de termos pastores maravilhosos como Pedro.
de termos missionários maravilhosos como João Marcos. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ser acolhedores, como Pedro foi na vida de João Marcos, como Jesus foi na vida de Pedro. Amém? A experiência de Pedro com Jesus é linda. É uma experiência de viver com Jesus, de ter medo de viver com Jesus, de fracassar na fé, mas de ser acolhido depois de um arrependimento profundo, de ser acolhido e amado e honrado por Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Aguardo vocês amanhã, permitindo Deus, para o nosso próximo encontro. Até lá!